Você está achando estranho se tornar um detetive em 7 dias? Você acha que não é possível? Vou provar para você que é possível sim, tá? E nesse curso você vai aprender técnicas e estratégias de investigação. Você sabe que para você se tornar um detetive, tudo que você precisa é desenvolver habilidades como habilidades muito mais relacionadas ao comportamento humano que você já tem. Tudo que nós vamos fazer aqui é canalizar essas informações de tal forma que você vai fazer o melhor aproveitamento para o caso. Muita gente pensa que para se tornar um detetive tem que ficar meses e até anos numa escola. Mas na realidade tudo que você precisa é organizar as suas ideias e conhecer o conceito da investigação. E aí sim você vai se tornar um detetive particular, uma pessoa que vai ter sucesso na sua profissão e vai resolver os casos da melhor maneira possível no menor tempo. E evidentemente que tudo isso vai te trazer uma boa remuneração. Eu sou o detetive Quental, estou trabalhando na área há um pouco mais de 25 anos. Eu quero dizer para você que ao longo de todos esses anos eu continuo aprendendo. Então, para mim, se fosse um curso rápido ou um curso muito longo, também, de qualquer forma, eu teria que continuar aprendendo. Então, a essência para que você não perca de vista esse ponto do negócio é que para se tornar um profissional, seja em qualquer área, você vai precisar sempre estar antenado, reciclando, aprendendo e vendo novas nuances, sabe, outros pontos de vista sobre a mesma área. Eu vou dizer para você que a maioria das profissões, as pessoas já são, de alguma forma, investigadores nas suas áreas. Por exemplo, mecânico não é um investigador? Quando você chega, eu vou fazer uma analogia entre a profissão do mecânico e a do detetive. O que acontece com o mecânico? Quando você pega o seu automóvel, leva até uma oficina porque ele começou a apresentar problemas. Ao chegar na oficina, o que o mecânico vai te fazer? Perguntas. E na verdade ali, naquele momento, ele está fazendo o quê? Construindo ali um perfil do seu veículo, tentando, através das suas respostas, preencher esse perfil que vai levar ele a saber fazer o diagnóstico, né? E a partir desse diagnóstico que ele vai poder te dar uma estimativa de preço, de prazo. E uma vez que você aceita o trabalho, você vai assinar uma ordem de serviço. E agora vamos pensar isso do lado do detetive particular. A pessoa vai chegar até você dizendo que quer que você faça uma investigação e aí você vai perguntar que natureza de investigação. Porque muita gente acha que o investigador particular, o detetive profissional, ele atua apenas no caso de infidelidade conjugal. E não é verdade. Os casos de infidelidade conjugal são, sem sombra de dúvida, os que mantêm os escritórios de detetive, as agências, os profissionais de investigação. São os casos que mais dá dinheiro. Mas eu posso te garantir que a maioria dos detetives particulares trabalha em todas as áreas. Então você vai procurar exatamente fazer perguntas pertinentes para você identificar que natureza é do trabalho. Aí, a partir do momento que ele diz, olha, eu quero que você investiga funcionários, eu estou tendo uma leve suspeita de que alguém está extraviando mercadorias, produtos, peças, ou está me roubando, cobrando por serviços e não está repassando isso ao caixa, ou quando é um funcionário de um mercado, de uma farmácia, a pessoa está cobrando, recebendo, mas não está computando o preço. Eu precisaria fazer isso a investigação. Então, quer dizer, é uma investigação sob suspeita de furto, né? Um furto dentro da empresa. E, obviamente, a polícia, ela não pode ser chamada, nesse caso, para atuar, porque ainda não é um crime. E a polícia só entra em casos de crime consumado. Até então é uma suspeita. Então você tem que, nesse primeiro momento, entender que ali tudo não passa de suspeitas. Então qual é a natureza? A investigação sob suspeita. Aonde? Na empresa. Qual é o horário de funcionamento da empresa?
Que horário que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer essa investigação? Você tem que fazer todo um levantamento sobre a empresa através das perguntas que você vai fazer para aquele cidadão. E aí, quando ele concorda, você então vai fazer o quê? O preço. Ele aceitou. No caso do mecânico, é uma ordem de serviço autorizando que seja feito aquele serviço dentro do preço e as condições. E no caso da investigação, é um contrato de prestação de serviço de acordo com aquilo que vocês combinaram sobre preço e condições no local de trabalho. Tempo, dias a ser investigado. E aí é assinado um contrato entre as partes. E o que você vai entregar? O mecânico vai entregar o carro funcionando, com relatório do que foi feito, as peças que foram trocadas, as peças que sobraram. E você, como detetive, vai fazer um relatório do serviço que você realizou e entregar para ele as provas, por meio de pendrive, por meio de arquivos. São fotos, vídeos e até, em alguns casos, áudio, mostrando que aquilo que ele suspeitava realmente acontecia ou não acontecia e quem são os responsáveis por aquilo ou não. Então, você não vai lá provar que aconteceu, você vai lá provar que ele estava ou não certo daquilo que pensava. E dali para frente, no caso, quando você descobre que houve aquilo, cabe a ele tomar as decisões, cabe a ele julgar e tomar as decisões cabíveis naquele caso, que é a demissão do funcionário, a ida até uma delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência mediante as provas coletadas ali no caso da investigação. E tudo isso você vai ver no profissional de mecânica automotiva, só mudando da área. Então, o que nós, como detetives particulares, fazemos? A mesma coisa. Nós resolvemos problemas das pessoas, tiramos as suas dúvidas, as suas suspeitas, de acordo exatamente com aquilo que nós ouvimos do nosso cliente. Então, o que eu quero te dizer é que em 7 dias você vai estar apto a estar trabalhando dentro da área da investigação. Por quê? Porque o que é um curso? É um caminho percorrido por outras pessoas. Então eu vou ensinar a você, dentro de uma metodologia que eu pratico como detetive particular, com informações organizadas para que você siga o passo a passo e possa desenvolver essas habilidades e no menor tempo possível. Ao invés de você fazer por conta própria, ao invés de você correr o risco de fazer errado, de perder o cliente e até ter problemas, nós vamos te ensinar o que pode, o que não pode, quais são as ferramentas a serem utilizadas, que ferramentas são essas, quais são os sistemas, se você vai precisar de mais ou menos de equipamentos, de pessoas, e tudo isso é feito na investigação. Então você pode perceber que sim, é possível em 7 dias. Outra coisa que é muito importante que você começa a entender também é um outro aspecto da coisa: ganhar dinheiro. Bom, mecânico, vamos ainda continuar como mecânico, mas você já percebeu que quase todas as áreas da prestação de serviço têm um relacionamento humano, tanto quanto tem um relacionamento do detetive profissional, tá certo? Então, o que eu quero te dizer com isso? A partir do momento que você diz assim, bom, eu abri uma oficina mecânica, você vai ter que fazer uma comunicação visual, colocar lá placas, banners, não é isso? Você fez a parte interna, comprou equipamentos, já decidiu quais são os veículos que vai trabalhar, quais são os equipamentos necessários para que você possa trabalhar com aquele tipo de veículo, ou qual o sistema que se você vai trabalhar apenas com radiadores, arrefecimento, se você vai trabalhar com câmbio, diferencial, se você vai trabalhar só com motor ou se a tua oficina vai fazer tudo. Então, se você escolher fazer tudo, você vai ter que ter cursos para todas as áreas, porque os cursos são ministrados de acordo com que as montadoras vão entregando esses veículos e a engenharia mecânica vai colocando ali aquilo em circulação. Hoje os veículos têm a parte da injeção eletrônica e por aí vai. E o que os detetives profissionais precisam? Dependendo da área, equipamentos diferentes, e saber exatamente como se comportar em cada um desses casos. Agora vamos pensar,
sobre como fazer isso dar dinheiro. A mecânica você não vai ter que colocar placa, faixa, cavaletes, banner, criar cartão de visita, comprar o telefone, em alguns casos equipamentos, como um raster, como um elevador. Você vai ter que comprar todo tipo de chave de L, chave boca e por aí vai, dependendo do que você vai fazer na oficina. Da mesma forma, o detetive. O detetive precisa divulgar, o mecânico precisa divulgar, todas as profissões precisam serem divulgadas. Senão, você vai ficar dependendo de que alguém te indique. No começo do seu trabalho, se ninguém conhece você, se ninguém teve o seu trabalho ou teve uma experiência com você, como que você vai resolver isso? Não é difícil, então você vai precisar também fazer a divulgação. Então, em 7 dias, você vai aprender o necessário para você montar um escritório, para você se tornar um detetive. Não significa que em 7 dias você vai ser o melhor detetive, significa que você vai ter uma condição de começar a trabalhar. E qual é a outra grande vantagem? Como bônus, você vai ter 1 ano de suporte comigo. Então, toda vez que você pegar um trabalho, ou tiver uma dúvida sobre como divulgar, ou tiver uma dúvida sobre como executar um trabalho, você vai me ligar aqui no WhatsApp e nós vamos conversar sobre aquele trabalho, sobre o passo a passo. Além do curso, você ainda vai ter um suporte, que é o estágio que você vai estar supervisionado durante esse 1 ano. E tudo isso de R$ 980 por apenas R$ 180. Mas isso tem um prazo, tá? E esse prazo pode acabar a qualquer momento sem data prévia. Então aproveite enquanto ele está no ar e aceite para se tornar o melhor profissional de investigação, supervisionado por mim com todas as condições para você se tornar um profissional altamente remunerado. Eu sou o Detetive Quental e há 25 anos eu estou nesse mercado. Você está na página de venda, é só clicar aí que você vai direcionar já para fechamento, para o checkout. E se você está no YouTube, clica no nosso link ou copie e cole para você também ser direcionado para a página de venda e o checkout. Você vai conhecer um pouco mais sobre as coisas. Você vai receber ainda um certificado de conclusão do curso e você vai receber ainda uma carteira de identificação. Muito obrigado, espero que você entendeu, espero que realmente te interesse. E qualquer coisa me ligue, telefone 35 98711 8556.